No ritmo acelerado das redações, informação de qualidade é ouro. E é justamente aí que entra uma parceria fundamental e muitas vezes delicada. Assessores de imprensa versus jornalistas de redação. De um lado, quem sugere e representa interesses. Do outro, quem filtra, apura e transforma tudo isso em notícias. Entre releases, follow-ups e prazos apertados, o desafio é encontrar equilíbrio entre agilidade, relevância e confiança. No Fala Mercado de hoje, a relação entre assessores de imprensa e jornalistas de redação. Essas duas funções que deveriam ali se retroalimentar. E para isso a gente conversa com dois jornalistas que estão do lado do balcão da assessoria de imprensa e que vão nos contar muitas coisas dessa relação que pode ser muito boa, muito vantajosa, mas às vezes bem difícil. Eu tô super curiosa porque eu já estive do outro lado do balcão também, então a gente vai trocar muita figurinha hoje sobre essa relação que deveria construir pontes, né, e que faz toda a diferença naquilo que chega para o nosso público. Então, comigo no estúdio hoje, Marluce Stein, da MS Comunicação, André Roca, da Padrinho Conteúdo e Assessoria. Sejam muito bem-vindos ao Fala Mercado. Obrigada, Márcia. É um prazer estar aqui. Prazer, André, também, que a gente tenha um ótimo debate. É isso aí, prazer, obrigado pelo convite. Espero que a gente consiga contribuir aí com esse programa maravilhoso. Vão sim, hoje vai ser muito bom, até porque a gente tá em casa, né? A Padrinho já pede música aqui. A Marluce já trabalhamos em alguns projetos muito juntas, então hoje vai ser muito tranquilo, estamos em casa. Mas já aviso vocês que são dois estreantes no Fala Mercado, que neste programa o protagonismo é do mercado. Portanto, eu tô aqui só pra fazer vocês falarem. Bora? Bora! Então vamos lá. Eu queria primeiro começar ouvindo vocês para entender assim, na prática, né? Vamos falar sempre na prática, né? Porque na teoria tudo é muito lindo, né? O papel aceita tudo. Na prática, então, o que diferencia uma relação boa de assessor jornalista de redação para uma relação mais desgastada? Assim, qual vocês acham que é o ponto, talvez o limite? É uma linha muito tênue, né? A gente fala muito... A gente, quando eu falo agora, é a gente de redação, a gente fala muito da linha tênue entre a pessoa que tá ali para insistir, para vender a sua pauta e tal, do chato, né? Pois então. Vamos lá. Então, Márcia, a gente estava conversando mais cedo aqui, né? Essa relação é realmente muito tênue porque nem sempre o assessor tem a noção exata daquilo que está se passando no outro lado, lá para quem a gente quer vender a pauta, né? Então, a Marluce até comentou, né? Pô, a gente tem que saber o horário de ligar para um jornalista de redação, saber se ele não está no meio de um fechamento, de um baixamento, né? E também, eu trabalhei muitos anos em redação, muito mais do que como assessor. E eu lembro que na época que eu trabalhava no Portal Terra, por exemplo, eu era editor e eu tinha simplesmente uma centena de e-mails que chegavam todos os dias, porque o Terra atende nacionalmente, né? Sim. E alguns assessores ligavam 3 vezes por dia para saber se eu tinha recebido, se eu ia dar aquela informação. Se tu tinha lido, se tu ia aproveitar. Exato. Então, aí já não era mais saudável, né? Confesso que naquele momento eu senti até um pouquinho de raiva ali. Mas... Um pouquinho não, André. Muitas vezes eu quis mandar assessor de imprensa longe. E aí, como eu disse, né? Como eu também, assim como tu tive dos dois lados, né? É isso, assim, gente, eu acabei... Tu acabou de... Ou assim, pô, tu acabou de me mandar. Exato. Espera eu me organizar mentalmente, né? Eu já disse que eu vou olhar. Mas tem uma figura que era ainda pior, que era aquele assessor que conseguia falar conosco, né? Que ligava, a gente atendia... Passava a sua pauta e a gente falava, olha, não temos interesse nessa pauta porque não é o perfil aqui do portal. E aí, no outro dia, ligava de novo. Mas olhou bem, será que não é mesmo? Não dá para encaixar? Né? E aí, em alguns momentos... Te deixa em saia justa, né? Nossa, em alguns momentos a gente pedia para alguém atender. Atende esse telefone aqui porque... Eu já tive situações de assessor dizer assim, mas eu já vi vocês darem uma matéria semelhante. Isso. Ou de outra empresa, de outra fonte. E pra ti, Marluce?
Então, acho que tem também a pressão do cliente nesse momento, né? Da forma como a gente lida como cliente, porque às vezes o cliente diz, mas por que o Terra não aceitou? Se eu vi uma matéria semana passada do meu concorrente lá que tratava exatamente disso e tu fica naquele... Deixa eu ver. É verdade. Então, eu sempre falo, né? Assessoria de imprensa, a gente tenta ao máximo fazer jornalismo dentro da assessoria de imprensa com o nosso cliente, educando o cliente para o que é notícia. Normalmente, quando eu inicio uma relação de trabalho, especialmente com um cliente que nunca trabalhou com assessoria de imprensa, eu começo explicando o básico. Vamos começar pelo básico sobre valor notícia, porque nem tudo aquilo que tu acha que é relevante para a imprensa é de fato. E aí tem uma coisa que eu prezo muito, especialmente nessa relação com o jornalista, é de tentar ao máximo mandar pauta boa. Especialmente para jornalista que trabalha com matéria exclusiva. Então não vou mandar qualquer coisa, a gente sabe, tem uma coisa que eu acho que é muito também aqui do Rio Grande do Sul, porque eu já vi clientes nacionais que procuram assessoria local, porque a assessoria local sabe falar com o jornalista daqui, porque às vezes uma assessoria nacional simplesmente manda aqueles disparos em massa para todo mundo, um release gigante, para um colunista que tem 5 linhas. Eu não vou mandar um release de uma lauda, de uma página para o Afonso Ritter, do Jornal do Comércio, se eu sei que o espaço dele é uma nota. Então eu acho que vai muito do nosso lado, do nosso entendimento enquanto assessor de imprensa de, conhecer o perfil do jornalista, conhecer o espaço dele, porque às vezes tu tá mandando um material que não casa com o espaço. E aí com isso tu tenta amenizar ao máximo os desgastes. Desgastes acontecem, eu acho que daí muito em função dessa expectativa do cliente, que às vezes... E aí, até voltando, acho que essa construção, né, que tu faz de... eu te mando pauta boa, tu vai criando uma troca com o jornalista, porque assessoria de imprensa é relacionamento, né? Não existe tu fazer assessoria de imprensa se tu não tiver relacionamento com o pessoal de VI. Não necessariamente um relacionamento que já exista, tu vai construindo essa relação. Então tu vai construindo essa relação e aí chega um momento em que tu vai mandar aquela pauta que não é tão boa. Mas tu tem uma relação boa, tu tem uma relação consolidada, o jornalista já confia naquela informação que tu tá mandando, que ele vai lá e dá. Uma coisa também que eu acho super importante, assim, isso também, tanto do meu tempo de redação, mais repórter, né, quanto de assessora, o que eu gostava muito de trabalhar com pautas trabalhadas junto, assim, né. Então, assim, eu tenho uma pauta tal, o que tu acha? Te interessa? Porque se te interessar, eu te mando. Se não, eu não vou gastar teu tempo, tu não vai fazer eu gastar o meu e tá tudo certo. Então, também acho que essas pautas construídas em conjunto também funcionam numa relação mais equilibrada, né? Mas aí, de novo, a gente vai sempre cair na questão do relacionamento, né? A gente tava falando de relacionamento, né? Palavras muito próximas, porque se ligar para alguém com quem tu nunca falou antes, ou alguém a quem tu incomoda bastante, né, no pior sentido da palavra, incomodar, aí essa pessoa nem vai te ouvir. Agora, quando tu cria isso de chegar, como a Marluce disse, oferecer algo exclusivo, porque no passado era muito comum a gente pegar e fazer o disparo em massa, de fato, né? Fazia um release e mandava para todo mundo e ficava torcendo, vamos ver quem é que vai publicar isso. Hoje em dia não dá. E às vezes todo mundo em cópia, inclusive. Nossa, cansei de receber. Aliás, eu cansei de receber em cópia aberta. Nossa. Ou as pessoas errando o meu nome. Até eu pensava assim, meu nome até o de menos, né? Mas quando errava o veículo, assim, acho que vai ser. Porque a pessoa encaminhou. Quando eu trabalhei, quando eu era repórter do Coletiva, tinha na época, eu posso falar porque já terminou esse site há muito tempo, acho que era Propaganda RS o nome, acho que era. Enfim, era um site que teoricamente era concorrente ali. E aí vinha assim, acho que pode ser interessante para o Propaganda RS. Aí tu pensa assim, aí mesmo que não. Aí mesmo que eu não vou dar, querido. É bom responder, né? É bom responder e dizer, olha, se é interessante para eles, encaminha para eles. Para eles e não para o concorrente, né? Mas, gente, onde vocês acham que acontece esses ruídos, assim? Onde que tá esse passar da linha tênue, né? Esse extrapolar o limite, de onde vem o ruído
dessa relação, né? E tem uma coisa importante também que eu sempre falo, e eu falei isso na introdução, que é o quanto a gente se retroalimenta, né? Sim. Deveria se retroalimentar, né? O jornalista de redação e o assessor de imprensa. Mas eu também digo uma coisa sempre, né? Eu faço questão de chamar de jornalista de redação. Porque o assessor de imprensa também é jornalista. Ou deveria ser, né? Ou deveria ser. Às vezes é relações públicas, que também é uma função, né, exercida pelos RPs. Não, eu digo, alguém da comunicação, mas né? Um profissional de comunicação. Deveria, pelo menos, mas assim, acho que via de regra é uma função ocupada por jornalistas também, que inclusive, né, falando financeiramente, se a gente pensar nesse PIB, ele é muito maior, ele emprega mais pessoas, hoje em dia mais ainda, né, do que o jornalista que está lá na redação. Então eu faço essa diferença de assessor de imprensa e jornalista de redação, porque assessores de imprensa, na sua maioria, também são jornalistas. Então, aonde vocês acham que está esse ruído, às vezes, assim? Acho que vai muito na insistência. Acho que tem o ponto, pra mim, é a expectativa, que na maioria das vezes ela tá na cabeça do cliente, o cliente passa pra assessoria de imprensa e às vezes o assessor de imprensa passa um pouquinho do ponto com o jornalista, com o jornalista de veículo, né? Então, essa expectativa que se tem, eu acho que ela pode causar o ruído. E às vezes o trato mesmo, a falta de retorno, porque daí tem também o lado do jornalista de veículo. Eu entendo que recebe muitas pautas, são muitos e-mails todos os dias, é o WhatsApp que não para, é o telefone. Eu até acho que o telefone hoje em si diminuiu muito. Eu, por exemplo, evito ao máximo ligar para qualquer pessoa, mas especialmente pro jornalista. Então, tu tenta o e-mail, não deu o e-mail, vai no WhatsApp. Então, tem outras formas. E às vezes é só Marluce, toca adiante, eu não vou conseguir usar essa pauta. Acho que ali tu já resolveria. Às vezes é uma falta de retorno também, que entendo que nem sempre é possível, mas especialmente quando tu tá tratando de uma informação exclusiva, eu acho que o retorno do outro lado é importante. E eu acho que o nosso primeiro trabalho, né, ele sempre vai ser de criar o relacionamento com o próprio cliente, né? Porque é isso. O cliente, ele pode chegar até nós porque nos conhece pessoalmente e aí temos um relacionamento mais próximo, mas que tem que se tornar profissional a partir dali, ou ele pode chegar porque ele viu o resultado de um outro cliente na mídia. E aí quer saber como é que aquele outro cliente, aquela outra empresa conseguiu esse espaço, esse destaque. Como que aquele profissional está sempre aparecendo para dar entrevista e ninguém me chama, né? Então, o primeiro treinamento que a gente precisa fazer é com o próprio cliente, para mostrar para ele, educar o cliente, perfeito, né? Para que ele entenda como é que funciona, como é que é do outro lado, né? Porque senão ele fica achando, bom, contratei uma assessoria de imprensa, agora eles vão preparar um material, vão enviar e óbvio que o jornalista de redação vai publicar. Óbvio. Porque a minha empresa, afinal de contas, é a melhor, né? Eu tenho um monte de coisa boa para passar. E aí a gente tem que dizer, calma, meu filho, né? Olha a quantidade de empresas que tem, olha teus concorrentes. A gente entende que tu tem aqui um potencial, né? E as relações, né? Às vezes tem relações comerciais por trás também. E não só relações comerciais, mas relações muito íntimas. E aí muito bom o ponto que tu tocou, porque eu lembro, por exemplo, dessa coisa de educar o cliente, explicar como é que funciona, porque a gente ainda que o assessor de imprensa ele não tenha tido muitas vezes a experiência do veículo, e que não é um problema, ele entende minimamente como funciona lá, né? E aí eu tive um cliente uma vez que ele era uma casa de escape game. Era a primeira casa de escape game aqui em Porto Alegre, mas tinha uma segunda casa de escape game e a pessoa o dono desse segundo era um ex-funcionário de um grande veículo de comunicação. E aí pra explicar assim, olha só, a gente vai conseguir, porque a gente tem o gancho de ser o primeiro, mas tá explicado. Por quê? Porque, assim, não é o explicado no sentido do tendencioso, tem relação direta, tem entrada direta, sabe aonde procurar, sabe quem procurar, sabe? Perfeito. É isso. Não é só a relação comercial, mas essas relações que a gente sabe que... E os clientes têm as suas relações, né? Então, também. O cliente tem a relação direto com o jornalista da redação.
E aí vai muito desse jogo de cintura do assessor, de às vezes dar uma seguradinha no cliente, do tipo, deixa que eu falo. Perfeito. Mas também, eu acho que tem a sensibilidade do momento. Às vezes, como a relação é tão próxima, eu não me importo. E tá tudo bem, entendeu? O meu cliente tem o contato direto de uma colunista X. Tudo bem ele iniciar esse contato. Tudo bem o jornalista falar direto com ele. Porque eu acho que o principal ponto, e talvez esse ranço que exista de jornalista versus assessor, seja muito isso do assessor tentar ao máximo blindar o cliente. Tipo, não, tu não pode entrar em contato com o meu cliente, tem que entrar em contato comigo primeiro. Não, tá tudo bem, entendeu? Quer ligar... Calma. Desde que... Claro, daí vai muito da nossa relação com o cliente, né? Do cliente estar bem preparado para isso, do cliente ter essa troca contigo de dizer: Marluce, André, fulano me ligou, ele tá me perguntando isso. Eu trabalhei em assessoria de imprensa, trabalhei em assessoria de imprensa de governo, né? De política, em que a gente era muito reativo à imprensa. Então o jornalista tinha direto o contato do deputado e ligava direto pro deputado e perguntava. E eu tinha um combinado de, pelo menos me avisa sempre pra eu ir fazendo essa troca. E tem bolas divididas que o cara não vai querer entrar e aí a assessoria entra. E aí tu pode dizer, deixa eu ver com a minha assessoria, eu vou pedir pra minha assessoria te ligar. Então esses combinados com os clientes são importantes, né? Perfeito, até porque existem pautas e pautas e daqui a pouco o cliente falando diretamente, né, com um repórter, ele pode largar uma informação estratégica que não deveria ter sido largada naquele momento. Total, né? Gente, total. E uma gestão de crises. Zona total. Eu sempre digo, né, que tu nunca pode mentir para dois profissionais na tua vida. O teu advogado e o teu assessor de imprensa. Porque eles é que vão gerir a tua crise, eles vão te orientar, eles vão saber o que fazer. Então, realmente é difícil, né? Mas eu vou fazer vários parênteses aqui para essa troca de experiências, porque a gente tem essa coisa da relação direta, né, entre fonte e entre o assessorado e o jornalista. E também tem quando o próprio assessorado te fura, né? Eu passei por uma, assim, que eu fiz uma reunião de manhã, aprovamos a pauta, tudo certo. Ó, vou pra empresa, vou fazer o texto. Primeira hora da tarde isso era início da manhã. Na primeira hora da tarde o texto está com vocês para aprovar, vou disparar no final do dia, no meio da tarde. Fiz o texto, mandei, aprovaram, voltou, eu falei, vou começar a disparar. Disparei. Fui fazer o follow. Primeiro veículo que eu ligo, assim. Mas o pessoal teve aqui hoje de manhã. Não faz muito que saíram aqui do estúdio. Podiam ter feito uma ligaçãozinha pra assessora de imprensa. Só avisar, né? Rapidinho. Olha, Márcia, surgiu uma oportunidade, a gente, né? O fulano nos ligou, a gente foi lá direto. Não, então eu fui furada pelo meu hate. Relacionamento, acho que é a grande palavra, né, desse nosso bate-papo, porque é importante o teu relacionamento com a imprensa e o teu relacionamento com o teu cliente. Tem que ser muito bom também. Vocês têm que ter essa sinergia, tem que ter essa troca, a ponto do cara te ligar e falar: Márcia, olha que legal que surgiu, tô indo lá agora dar essa entrevista. Isso, perfeito. Porque e se eu não puder acompanhar, tudo bem. Vai, seja feliz. Evita constrangimentos. Quer que eu te acompanhe? Não precisa. Tá tudo bem, tu tá seguro, tu precisa de alguma dica, ó, tem umas informações que eu achei interessante do programa, do âncora, né, enfim. Mas aí a gente também vai pra outro ponto, que é: todo mundo acha que entende um pouco de comunicação e jornalismo, né? É verdade. Então, é verdade. E ainda mais hoje, né? Na era da inteligência artificial, é tão fácil fazer um texto. Fazer um release. É tão fácil criar uma pauta. É só jogar as informações e pedir pro chat fazer. Né? Então, eu acho que a gente tem esse desafio também, né? De mostrar a relevância do nosso trabalho. Sem dúvida. Do quanto ele é estratégico, né? Porque se for, que nem eu digo até quando a gente trabalha com rede social, né? Postar um post, postar um conteúdo, gente, qualquer um posta. Agora,
qual que é a ideia por trás desse conteúdo? Qual que é a estratégia? Qual que é o plano por trás, né? Porque senão todo mundo vira postador de conteúdo e é isso aí. E o assessor de imprensa é a mesma coisa. Produzir um release... É a parte mais fácil do trabalho, aliás, né? Fácil Exato. de produzir. A gente falava aqui, a gente teve um programa há pouco sobre criatividade na assessoria de imprensa, que também é bem interessante. E a gente falava isso, gente, público, em geral... Vocês precisam entender que fazer o release e disparar é a parte mais fácil. Na verdade, talvez ela seja a única parte burocrática da assessoria de imprensa. Porque o que tem por trás de uma estratégia, de um planejamento, de um alinhamento com o cliente, de uma boa relação com o jornalista, de uma criatividade para encontrar, né, a pauta, às vezes tu tem um tema, tá, mas tu precisa... ir destrinchando aquilo ali até tu conseguir tirar o suco e ter de fato uma informação, uma notícia ali, algo relevante, porque senão vira só um... E tem que ter um entendimento muito bom também de como é que está o mercado jornalístico, né, lá das redações, porque nesses últimos, acho que dá para falar, os últimos 10 anos, especialmente, né, a gente vem de um novo século aí, que já se passaram, né, um quarto, já se passou um quarto desse século. Não, parece que a gente viveu um século em 10 anos, né? Mudou tudo, né? Pós-pandemia. Mas nos últimos 10 anos... Pós-pandemia foi pior ainda, né? Isso, e nos últimos 10 anos a impressão que eu tenho é que mudou demais. E a gente tem que estar sempre conectado para entender aquilo que está mudando lá na redação, lá no CERN, né? Entender as editorias. Pô, quando eu comecei... né, eu sou mais velho que vocês todas aqui. Quando eu comecei, a gente tinha lá as caixinhas, né? A editoria de economia, esportes, política, geral. E aí, daqui a pouco, isso aí começou a mudar. E hoje, ainda que a gente tenha esses assuntos a serem trabalhados, né, a forma como eles estão sendo encaixotados lá nas redações, ela mudou, ela está diferente. Verdade. O perfil do jornalista que está lá mudou. Não, mudou até, né, André? Mudou até o agrupamento de temas, né? Exato. Mudaram os cadernos, mudaram as editorias online, mudou inclusive canais onde os nossos assessorados... Nossa, isso é ótimo, né? Já me botei como assessora de imprensa. Onde os assessorados podem crescer, podem contribuir, enfim. Na nossa época, por exemplo, na época que nós começamos, não tinha podcast. Não. Não tinha tanto veículo online. Não tinha matérias mais de profundidade. Não tinha matéria multimídia. Imagina, para a mesma matéria tu tem que fazer texto, não foto. Tinha rede social. Não tinha rede social. Isso. Mal tinha um Facebook, né? Eu já comecei com o Facebook, tu deve ter começado com o Orkut, né? Blog. Tu veio um pouco antes. Blog. Na época eram os blogs ali, 2008, 9, 10, era o boom dos blogs. Então, tu tinha que pensar 9 ali com o Facebook, 8, 9 o Facebook Facebook começa a vir, mas ele começa só como rede. Como rede pessoal, de troca entre amigos. Tu tinha conversas no Facebook, era diferente, não tinha páginas institucionais. Era muito blog, tu tinha o blog institucional da empresa. E antes disso, né, a gente começa a era dos comentários, que é o público interagindo com o conteúdo. E o assessor tem que monitorar, né? Tem que monitorar, claro. Porque pode ter uma crise surgindo ali. Com certeza, para identificar esse... A gente também fez há pouco tempo, inclusive, um episódio sobre crise e reputação, que é isso, assim, esse cuidado para identificar o que é uma crise e o que é um problema. Porque às vezes um problema ele pode e vai se tornar uma crise. Às vezes ele vira só um problema. Eu acho que a crise... Eu gosto muito de gestão de crises, do estudo da gestão de crises, porque eu acho também a crise... Porque gostar de atuar em gestão de crise, eu acho que é um sadomasoquismo, né? Acho que é um autoflagelo. Mas a crise tem uma coisa interessante, eu não quero chegar naquele clichê de que a crise é uma como oportunidade. Quando uns choram, outros vendem lenço. Isso. Não é esse o clichê, mas eu acho que... a crise acaba sendo uma boa oportunidade de tu construir bons relacionamentos. Porque aí entrando naquela construção do pós, né? Passou a crise, tu tá ali no teu dia a dia da assessoria de imprensa. Muito da forma como tu lidou com uma determinada crise, ali tu cria a construção com o jornalista. Não, fora que tu também educa o teu cliente, é uma oportunidade de educar o teu cliente, assim... Talvez na dor, sim, mas... Eu já tive crises que eu fiquei sabendo pela imprensa.
É por isso que eu digo, gente, advogado e assessor de imprensa não podem. Primeiro, não pode mentir pra eles não podem ser o último a saber. Não pode. E aí tu faz de conta que tu sabe do que tá acontecendo, pra não parecer, né, que tu tá ali... Pra não ferir o teu cliente também, né? Muito alheio, e aí tu diz, bom, te encontro lá daqui 5 minutos. Tô indo pra lá também, tô a caminho. E aí no caminho tu vai tentando descobrir o que tá acontecendo. Vem comigo que no caminho eu te explico. Isso, então... Mas, gente, eu queria entrar numa questão, a gente falou muito dessa coisa do release, é a parte mais, né? Mas o que faz um release furar a bolha gigantesca da caixa de entrada? Ou do WhatsApp lotado, né? O que faz um release. E aqui eu vou dar um gancho pra vocês. E eu vou dar os devidos créditos ao João Fernando, que é o nosso editor em Coletiva.net. Esses tempos ele escreveu um artigo, que está em Coletiva.net, inclusive, maravilhoso, chamado Cadê a Foto que Estava Aqui? E ele usa uma expressão que eu achei maravilhosa, que assim, vender uma pauta sem foto é como servir uma xícara de café sem pires. Que assim, a pauta é legal. A pauta tem match, tá bem escrita. Aí ele diz, até no texto ele diz assim, às vezes tem até dados, né? Às vezes até tem. E não tem a foto. Então assim, na verdade assim, só dei o gancho pra dizer assim, às vezes tem tudo, mas dificulta a vida do jornalista de redação. Então o que faz o release furar isso? Márcia, vamos pensar se a gente for comprar um produto na internet. Né? Agora, essa questão que tu falou da foto é sobre isso. Né? Quer comprar um carro. Alguém aqui clica em algum anúncio de carro que não tem uma foto do carro? Jamais, né? Jamais. Comprar uma roupa. Tá descrito ali, né? Calça, jeans... Perfeito! Skin. Vai clicar se não tiver a foto da calça para tu enxergar? Não vai, né, gente? Perfeito. Então, sim, é claro que não é só isso, né? Não é. Mas a foto, os elementos multimídia que a gente puder acrescentar, eles são de extrema importância, porque se eu vou mandar um material para um veículo impresso, né, eu tenho que pensar que uma foto vai valorizar muito mais o meu cliente, né? E também pode salvar um repórter e um editor que está com um espaço e que precisa ocupar aquele espaço e ele não quer normalmente botar só um texto ali. Ele quer ter uma foto e uma foto legal, né? E aí a gente tem que ter... Às vezes tu nem tem uma informação tão grande ali, mas tu tem uma boa foto. Boa foto, gente. Daí aquilo lá acaba parando numa página, essa página bem diagramada, e aí o pessoal vai perguntar, tá, mas qual é o segredo? Como é que tu conseguiu botar lá? Bom, tem uma série de fatores, né? Tem a credibilidade do assessor, né? Que quando manda alguma informação pro veículo, o veículo já presta recebe. atenção, presta atenção, porque sabe, poxa, né, a Márcia, a Marluce não me passam furada, eles me passam coisas boas, né? E aí, de vez em quando, por passar um monte de coisa boa, de vez em quando tu vai conseguir também passar uma coisinha que tu sabe que não é tão boa assim, mas com o relacionamento lá já tá legal, então eles, vamos dar uma colher de chá. Vamos fazer um carinho vamos colocar aqui. Ali, né? Então tem essa relação de credibilidade, confiança, né? E tem aquilo que a Marluce já falou também, que é a gente cavocar com um olhar jornalístico de redação, né, alguma informação que de fato vá levar, vai ser relevante para aquele veículo. Porque não adianta ser importante para o cliente, mas para a sociedade, para o público... Valor notícia. É irrelevante. Valor notícia. Isso da foto é uma briga constante, assim, porque como é difícil, né, e é aquele nosso papel de educar o cliente. Às vezes tu tem uma pauta boa e não tem foto. E aí, ou a foto que tu tem é um print de uma tela, de um evento, é a arte é uma parte do é um frame do vídeo. É um cardzinho. É a arte. É a arte do convite, é a arte do evento. Eu vou divulgar um evento. Qual é a imagem que eu vou divulgar desse evento? É um banner. Como é que eu vou mandar o banner pra imprensa? Então... Ou acontece muito com a gente, a logo da empresa. Tem a logo da empresa. Lá na Padrinho, além de assessoria, a gente também produz conteúdo, né? Então, por exemplo, né, vou citar um aqui que não é nosso cliente assessorado, a gente faz a revista Lavoura Roseira.
dos arrozeiros do estado. Então, a gente faz pautas muito legais e às vezes pede para uma fazenda, né, para algum produtor, por favor, nos mande fotos, porque a gente está falando de um produtor lá do interiorzão, né? Nos mande uma foto para que a gente possa colocar na revista. Vem aquelas fotos de WhatsApp assim com baixa resolução, e eu fico pensando, pô, que falta que faz um assessor de imprensa para este produtor, para que ele tenha o fotão dele agora. Não, e na que revista. não tenha a noção de foto, porque é difícil também tu ter essa noção estética da foto, né? A estética de uma foto bonita numa lavoura, tu tem um fotão ali. Mas dependendo da foto que a pessoa tirar, vem um céu gigante ou vem um monte de barro. Exato. E lá no fundo tá a plantação. Então tem essa noção estética, assim. Quando a gente produz, na época quando a gente produzia a revista impressa, que hoje ela é 100% digital, todos os entrevistados tinham que enviar uma foto, né? E aí era arquivo pessoal. Às vezes a gente tinha algumas fotos em banco a nossa biblioteca de imagens, mas a gente sempre pedia, gente, o que vinha... Gente, eu já recebi foto de gente com cerveja na mão. Óculos escuros. Óculos escuros. Praia, preciso a pessoa de uma numa foto, praia, preciso de uma foto tua. Selfie, toma. Não, e ainda selfie, que isso eu tô falando de 13, não, antes até 11, 12 ali, 2011, 2012. Quando a selfie ainda não tinha essas coisas, tipo, tu consegue hoje fazer uma selfie mais boneco, assim, meio dar uma enquadradinha. Não, gente, tô falando de selfie. Quando a selfie começou, que era o pessoal, o braço aparecendo, assim. Não, numa qualidade horrível, porque as câmeras dos celulares e mais eram ruins, isso também, porque na época a gente tá falando de uma revista impressa, então eu precisava de uma super resolução. Hoje não preciso mais. Mas, assim, também tem isso. Aí tu vinha, assim, uma foto 4K. Como é que eu vou imprimir isso? Teve uma época, eu lembro que a gente trabalhava, inclusive, com fotos. A gente botava todas as fotos em preto e branco. Que era pra tentar dar uma padronizada, assim. Pra não parecer tão ruim. Exatamente. Gente, como que vocês... A gente tá falando também bastante sobre relação com o cliente, né? Assim, educar o nosso cliente. De novo, o nosso cliente. Como é que vocês encontram o equilíbrio entre o interesse do teu cliente, né, a pauta que ele quer, com o interesse público, com o valor de notícia, né, que foi como a Lucy trouxe, que é o newsmaking, né, os valores notícias de interesse, veracidade, eu não vou lembrar todos, que a gente aprende lá na faculdade. Faz tempo. Faz tempo já que... mas assim, esse equilíbrio entre o que é pauta, realmente... Eu já tive clientes, assim, que, queriam divulgar um negócio bizarro, e tu fica ali não, mas olha só, isso aqui não é bem assim. Mas eu quero. E aí? E aí? Não, mas é uma pauta boa. Não, mas olha que legal. Que é legal pra às vezes a gente faz. E aí tu faz e prova que não... Que não deu. Não deu. Sabe o que tem me ajudado muito quando tem um caso assim? A inteligência artificial. Porque daí eu passo o abacaxi pra IA e digo, IA, olha só, eu tenho essa pauta ruim. Como usar a IA a seu favor, maravilhoso. Né? IA, eu tenho essa pauta ruim aqui e eu tô precisando achar algum gancho bom que eu consiga, de alguma maneira, colocar isso aqui junto. E aí a IA tem me salvado. E ela já pediu um argumento? Dá o gancho, tá. Sim. Sabe quando? Porque eu acredito que a gente tem que usar a IA com muita consciência, né, sabedoria do que está fazendo. A gente não pode transferir para a IA. Mas é um importante aliado no dia a dia. Maravilhoso, gente, maravilhoso, com certeza. Se tem um abacaxi, tu tá ali quebrando a cabeça e não consegue, gente, vamos pedir uma ajuda, né? Vamos aproveitar esses milhares de chips e computadores que estão aí à disposição. Pensando por nós. Não pensando por nós, mas daqui a pouco dando esse olhar, um olhar que não tô conseguindo chegar. E às vezes acontece aquela pauta que tu não acredita enquanto assessor e pensa, vou fazer. E às vezes a pauta rende. E aí tu tem que dar o braço a torcer e dizer pro cliente, Tu tem tanta credibilidade no veículo que o veículo publica. É verdade. Gente, o follow-up ainda é necessário? Vocês acham que... Eu lembro de ter lido uma vez uma entrevista, eu não vou lembrar agora, era de alguma assessoria grande, nacional, que a pessoa dizia que, tipo assim, tinha exterminado com follow-up dentro da sua empresa. Vocês acham que ele ainda é necessário? Vocês acham que a questão do WhatsApp, né, como a Marluz trouxe, hoje o telefone
eu fico constrangida em ligar pras pessoas, né? Se eu precisava ligar pra alguém, eu primeiro mando uma mensagem dizendo, posso te ligar? E quando me ligam, bom, pra começar que eu não atendo telefone que eu não conheço, né? Se não tá na minha agenda, não atendo. Se me ligam e eu tenho, eu confesso que eu entro em pânico. Assim, às vezes ou eu penso que deu algum problema muito grande, ou me dá um pânico de, putz, eu tenho mesmo que falar. Tem algumas pessoas, por exemplo, que tu liga pras pessoas, ela desliga a ligação E te manda um WhatsApp. e diz, oi, né? Tem pessoas que fazem isso. É o sinal dos tempos, né? Eu acho que o follow mudou, né? Mudou. Ele não acabou. Tá, não tem legal. ele não acabou, mas ele mudou a forma de fazer o follow. Porque o que é o follow-up, né? É essa confirmação, é esse jogo de recebeu, vai usar, vai rolar, passo a pauta adiante ou não. Isso acontece. Porque se não existir o follow, tu manda a pauta e a pauta morre ali. Tu vira um disparador de e-mails, e né? nunca mais acontece. Agora, o ligar é uma coisa que Se perdeu um pouco. eu acho É. que se perdeu, assim. E hoje em dia, né, tu tem aquele jornalista, colunista, que a gente sabe que ele escreve para um jornal, mas ele também participa de um programa de rádio, daqui a pouco ele tá na verdade. TV. Exato. Tu vai ligar Bom em que ponto. momento, Em que né? momento? Às vezes a pessoa tá no ar ou tá em gravação. Quando eu mando por e-mail, é que tem pauta, tem jornalista e jornalista. Tem jornalista Isso. que prefere receber por WhatsApp a informação e aí tu já mantém a conversa por ali. Outros preferem receber por e-mail ainda. Então tu manda por e-mail e às vezes tu reencaminha o e-mail. Oi, fulano, conseguiu olhar essa pauta? Acha que vai rolar? Olha, eu vou dizer que, ainda que eu não esteja mais na redação há bastante tempo, eu ainda tenho relação com assessores, eu ainda tenho relação com assessorias. Que bom, né, Não, Márcia? ainda tenho. E não me importa que me mandem. Às vezes eu até digo assim, fala direto com o editor lá do portal, porque como eu não tenho mais esse dia a dia, eu sento em cima das mensagens, tá? Já aviso todo mundo. Mas mais do que avisar que eu sento em cima das mensagens, eu tenho uma péssima relação com os meus e-mails. Gente, pessoal, queridos assessores, que eu adoro vocês, não me mandem e-mail sem falar comigo no WhatsApp. Não vou. É sobre isso, é Não sobre vou. conhecer. Não, Gente, eu não. jornalista. Olha, eu vou dizer pra vocês, hoje em dia eu devo olhar os meus e-mails uma vez por semana. Olha só, imagina. Aí um dia, meu pai, né, que vocês, né, pessoal, quem nos assiste há mais tempo sabe, meu sócio, diz assim, mas e se chegar algo muito importante? As pessoas vão dar um jeito de me achar? Vão conseguir falar comigo? Se for urgente, então melhor ainda, mais rápido ainda. Mas Eu não consigo, eu trabalho com e-mail aberto, e-mail WhatsApp tem muita gente que direto. tem que ter o registro. Né? Tipo, eu entro no e-mail no Sim. celular, tu já dá aquela olhadinha, então... E aí eu não tenho meu e-mail no meu celular. É por isso. Exatamente e por aí isso. tem pano para Faz tempo outro que eu tomei essa programa, decisão. né? Que é assim, a gente tá em casa, não importa o horário, Exatamente. chegou ali e eu respondo. Eu vou dizer que eu respondo, eu encaminho, mas exatamente por conta disso, André. Faz tempo já que eu tomei essa decisão na vida e eu não tenho mais o e-mail no celular. Mas eu tenho por uma conta disso. coisa, eu tenho despachado muita coisa à noite. Tem um bebê pequeno, Claro. o bebê dorme, é o momento que eu vou trabalhar Que tu produz e mais. organizar algumas coisas, organizar o meu dia seguinte. Então tem muito e-mail que eu disparo à meia-noite que o e-mail tem a possibilidade de tu programar o e-mail. Então começa a chegar um monte de e-mail meu às 8 da manhã, que é o meu e-mail da noite. Perfeito. Então, Mas o é que WhatsApp mesmo que ainda tu não mande... tem essa programação. Mas aí. mesmo que tu mande... Eu, por exemplo, se tu me mandar um e-mail meia-noite ou 8 da manhã, pra mim não vai fazer diferença. Eu tenho a opção de só ver o teu e-mail quando eu acessar a minha caixa de entrada. No teu caso, uma semana depois. No meu caso, uma semana depois. O WhatsApp não te dá essa opção. Então, ali também eu acho que tem que ter um cuidado, né? Então, eu sou Mas uma eu acho que tem que ter o cuidado com o horário, porque... Isso. Porque eu sempre penso... Sempre tento pensar o horário em que o jornalista vai abrir o seu e-mail na redação. Então, se eu mandar o e-mail à meia-noite, às 10 da manhã, quando ele abrir, o meu tá lá atrás É verdade, já. é verdade, Então, é uma tem boa estratégia. muita coisa ali. Então, É eu verdade. tento mandar mais ou menos no horário que eu sei que aquele jornalista tá na ativa. Um conhecido me disse uma vez, tu me mandou uma mensagem no WhatsApp, eu não te respondi num dia, 2 dias, 3 dias, só dá um responder na tua própria, coloca um ponto ali, que é pra ela voltar pra fila. Eu faço isso. Porque eu me perco, às vezes, assim, gente, hoje, por exemplo, tá, que é um dia que a gente tá gravando, que a gente grava mais de um episódio na diária,
Eu fico 2, 3 horas sem ver. Gente, quando eu volto... Sem brincadeira, tem 23 conversas que eu preciso responder. Eu, inclusive, e eu vou vendo... tô com medo do meu celular neste momento. Eu também. Não, eu já sou ansiosa naturalmente, né? Então... Mas tem uma questão, né? Eu falei que eu respondo, mas cliente, por exemplo, quando manda WhatsApp muito fora do horário, tem alguns que mandam 10 da noite, meia-noite. Num domingo, eu olho a notificação e vejo, tá, isso aqui não é relevante, não tem que resolver a vida dele agora, vai ficar para segunda-feira a partir das 8h30. Não pode esquecer, né? Daí como é que faz para não esquecer, não, né? Não abro. Eu vejo a notificação e deixo ele ali. Porque ele também tem que ter uma noção, né, de que... Fixar, mas é que o fixar tem o limite de 3, né? Não, fixar é só a família. Só a família, mulher, filha. Não, eu tenho fixados. Que o meu problema com o WhatsApp, em termos de pautas, é que eu preciso, quando me mandam pautas, né, eu preciso ler para responder né, porque eu tenho uma coisa que eu aprendi desde muito cedo, assim, desde a época da faculdade, estágios, na verdade, que é eu nunca deixo ninguém sem resposta. É o mínimo de educação para dizer assim, obrigada pela pauta. Ok, recebi. Vou avaliar. Não sei, mas isso assim, seria, não deixa no vácuo. Isso facilitaria tanto a vida do assessor, eu imagino né? que sim, eu imagino que sim. Mas eu acho exatamente... que isso evitaria o follow mais constante, né? Evitaria até, às vezes são 30 segundos de, libera essa pauta, não vou usar, que libera de eu ter que te mandar um WhatsApp, daí tu ainda olhar o WhatsApp e pensar, putz, essa pauta, nem quero essa pauta. Facilita para todo mundo. Facilitaria para todo mundo. Se essas pessoas todas desse ecossistema lembrassem que a gente se retroalimenta. Até para, né, o cliente quer sair na coletiva e a gente vai avisar, olha, a coletiva já negou, ela não vai publicar. E aí a gente direciona para um outro veículo. E às vezes não é o não quer usar, porque às vezes realmente tem match com a linha editorial. Mas existe um dia que existe um limite de pautas, precisam ser feitas escolhas, a pauta é temporal. Isso, a pauta é temporal, não faz mais sentido. E por isso que pra gente é importante o retorno da redação, porque às vezes tu tem uma pauta exclusiva que tu deixou só com um determinado veículo e que aquela pauta... ela tem o timing dela, ela precisa sair naquele espaço de 1, 2 dias, porque senão ela fica muito velha. E aí, se tu não tem esse retorno e tu não consegue o retorno do outro lado, simplesmente se perde a pauta. E aí, quando tu vai mandar para outro veículo, fica muito na cara que tu tentou com outro antes. Gente, para finalizar, um case que tenha dado muito certo em termos de relacionamento. Eu já vou falar tá? Então eu vou me incluir nessa, porque enquanto eles vão pensando eu vou ganhar tempo rapidinho. E eu já contei essa história outras vezes em outros episódios e em outros lugares também. E posso falar os nomes, inclusive dar nomes aos bois, porque foi uma relação muito legal. Como as pessoas sabem, Coletiva.net é o veículo dos veículos, né? Então a gente recebeu uma informação sobre a venda do Diário de Santa Maria, que naquela época era do Grupo RBS. E a gente já sabia que ia ser vendido, a gente já sabia quem seriam os compradores e a gente já sabia as cifras, inclusive. E aí, né, bom, o jornalismo manda, ouve todos os lados, ligo pra RBS e digo, pessoal, tô sabendo, assim, já... E aí, confirma, não confirma, como é que não é? Gente, pra ter um desespero na galera de lá. Tipo assim, ó. E aí vem... Por que eu falo desse case? Porque é sobre relacionamento. E aí, as meninas de lá me disseram, Márcia, olha só, sim, vai acontecer, mas o contrato não está assinado. Se vocês derem alguma coisa, eu não sei o que pode acontecer nesse contrato. E aí elas falaram uma coisa também que eu achei muito importante na época, que pesou muito na decisão, que é, existem muitas famílias dependentes deste emprego lá. Sim. Então assim, se vocês derem algo antes, vai tocar o pânico naquela gente. Mas assim, a gente vai, assim que acontecer, primeira mão é de vocês, exclusiva, E aí a gente foi durante um tempo meio que requentando o assunto, assim, às vezes o assunto vinha à tona de novo, e aí, tá assim, agora tá esperando tal coisa, e aí foram me abastecendo, né? Quando chegou o dia, a assessora na época me ligou e disse assim, olha só, eu tô entrando no carro pra ir pra Santa Maria, pra gente informar os funcionários lá.
da nossa parte, toque. Não é nenhum agora a gente autoriza, olha, agora não vai mais... Vai vazar de qualquer jeito. Não é nem o vazar, é assim, agora não vai mais prejudicar nada, nem ninguém. E a gente botou e realmente a gente continuou com o furo, a gente deu o furo, a gente deu as informações precisas. Isso funcionou por conta dessa relação, porque eu sempre digo, né, que eu venho de uma escola que eu não me preocupo muito mais com furo de reportagem, ainda que, como eu sempre também falo, que dá brilha o olho, né, de qualquer jornalista, sim, obviamente. Mas não me preocupo mais tanto quanto uma informação bem dada, bem trabalhada, enfim. Então, essa relação, ela é delicada, porque eu digo assim, eu não me importo com furo, mas se eu souber e tu me pedir pra segurar e eu ver que saiu em outro lugar, aí a nossa relação vai ficar abalada. Então, naquele momento, foi um case pra nós muito legal, porque realmente era uma relação de muita confiança e deu super certo e é isso aí. Então, agora eu quero ouvir os cases de vocês. Pode começar. Posso começar? Vai lá. Não, eu rapidamente aqui não tinha pensado previamente em algo, né? Eu lembrei de um case que foi, acho que há 2 semanas. A mídia está falando muito sobre NR1 e nós temos lá na Padrinho alguns clientes aptos a falar sobre NR1 e a gente conseguiu emplacar 2 numa mesma matéria de um veículo. Desculpa a ignorância, mas o que é o NR1? NR1 é sobre as normas que regulamentam o trabalho nas empresas, né? Tá. Lembrei. Ok, né? desculpa. Então, boa. a NR1 tá chegando muito focada, assim, na questão psicossocial, né? De reforçar para os trabalhadores para que eles tenham um ambiente seguro. Eu vou ter que trazer os meus assessorados aqui para que eles falem, tá? Porque eles são os especialistas. Né? Mas tá ligado à saúde mental, lembrei de escrever. E a gente conseguiu emplacar 2 clientes na mesma matéria que saiu, né, num telejornal da hora do almoço. Não vou falar os nomes aqui, né, para não fazer propaganda, mas enfim. E lembrei também do caso da Gramado Summit, né, que é um dos grandes eventos que a gente tem no estado hoje em dia, que no ano passado conseguimos também uma valoração de mercado em termos de mídia espontânea que bateu quase 7 milhões de reais. Maravilhoso. Né? Então, poxa, isso aí é tudo relacionamento. Isso enche o olho do cliente, né, gente? Eu lembro que os nossos relatórios, assim, quando eu trabalhava com assessoria de imprensa, era o que a gente fazia relatório. Tinha um cliente, a gente atendeu o cliente, acho que a empresa em si atendeu o cliente, acho que por 5 anos, mas o relatório a gente fazia a cada 6 meses, era o que garantia a renovação do nosso contrato. Era exato, esse, pra mostrar e dizer, cara, tá funcionando. O antigo centímetro-coluna. Centímetro-coluna, que é o outro. Tem um ranço do centímetro-coluna. E todo mundo que começou com a réguinha, né, fazendo E pra ti, Marluce? Eu pensei em alguns, assim, e vou trazer um caso que é de gestão que acaba sendo de gestão de crises, porque acho que é num momento de gestão de crises mesmo que tu percebe da importância da tua relação com a imprensa e na confiança que eles têm contigo. Então, eu tive um caso, um tempo atrás, de um princípio de incêndio que estava acontecendo em um determinado cliente, que chegou na imprensa como um incêndio de grandes proporções, e eles iriam divulgar isso. Eu disse, calma, não é bem assim, vem comigo que eu te explico. Vamos lá, vamos olhar nisso. O cliente foi muito parceiro também de dizer, não, pode deixar a imprensa entrar aqui dentro e olhar que de fato foi uma coisa muito isolada, um princípio de incêndio, não teve nada, e a informação sequer foi pro ar. Tu deu um exemplo da relação mútua, né? Da confiança tanto para com o cliente quanto para com a redação. É porque é isso, né? Essa relação assessoria de imprensa, a gente não tem como deixar de fora o terceiro elemento, que é o cliente, né? Porque ele é a parte fundamental ali, né? Então, esse relacionamento, ele precisa funcionar a 3 ali. A 3, né? Por isso que a gente fala de retroalimentar, né? Isso aí. Gente, antes que a produção me mate, porque a gente estourou o tempo profundamente. Muitíssimo obrigada, adorei o papo. A gente poderia certamente falar muito. Não consegui fazer todas as perguntas do meu roteiro para variar um pouquinho, mas a gente ainda vai falar muito sobre isso. Então, muito obrigada.
Obrigado pelo convite, minha estreia aqui. Espero voltar. Primeira de muitas, isso aí, é isso aí. A gente fica nervoso no início e depois nem lembra. Não, eu que conheço a Malúcia dos bastidores, gente, eu tava toda nervosa. Eu não gosto de vídeo, não gosto de vídeo. Olha aí. Mandou muito. Eu te avisei, né? É só nos primeiros minutos, depois vai. Obrigada. Pra vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela audiência. Curte, comenta, compartilha, te inscreve no canal e ativa o sininho do YouTube pra ele te avisar sempre que tiver conteúdo novo. Aqui no Fala Mercado, sempre tem. Te espero semana que vem. Tchau, tchau.